Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Hoje estamos iniciando um novo estudo com esse título, Cristão e o Sermão do Monte, onde vamos analisar o Sermão do Monte proferido por Jesus, não versículo por versículo, não, mas de uma forma global, o que Jesus estava ensinando. Amém? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome e esperamos, Senhor, na Tua bênção, na Tua misericórdia, que o Senhor continue nos ensinando e trazendo uma restauração espiritual aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Te louvamos e bendizemos o Teu nome nesse início de semana, em nome de Jesus. Amém. Então, cristão e o Sermão do Monte. Começamos lendo este versículo de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. E Jesus nos alerta com essas palavras: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram. Quando nós meditamos no Sermão do Monte, irmãos, nós procuramos, naturalmente, procuramos sempre os ensinos de Jesus, que nos trazem conforto, que alegram o nosso coração, aqueles que nos acariciam, nos deixam felizes por causa do amor do Senhor por nós. Já tive a oportunidade de falar sobre isso, dizendo que é como se nós tirássemos aquelas caixinhas de promessa que existiam antigamente. Ali só havia promessas boas de Jesus. Então ali vinha, entrega o teu caminho ao Senhor, o mais Ele fará. Só promessas desse tipo. E nós temos essa tendência a ler e guardar, meditar nele só nesses versículos que são bons e que nos alegram. Só que Jesus falou muito sério, quando ele tratou da vida cristã. Ao Sermão do Monte, ele fala de vida cristã. E ele tratou como um assunto muito sério. Nós nos esquecemos disso, e nos deliciamos, nos alegramos com as suas palavras, quando ele diz: não fiquem ansiosos com o que comer, o que vestir, Não fiquem ansiosos. Mas Jesus falou sério sobre tudo isso. E vejamos então como ele começa o sermão. Jesus começa o Sermão do Monte dizendo: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, seja sem sabor, sal que não salga, como lhe restaurar o sabor? O sal, irmão, é para salgar. Sal sem sabor não serve para nada. Sal que não salga não serve para absolutamente nada. Para quê? Mas o sal é o tempero mais importante que existe na culinária em qualquer parte do mundo. Porque tudo que nós cozinhamos leva sal, a gente coloca sal. É o tempero universal. Então, nós salgamos o mundo quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, para o que Jesus está ensinando. Ele está querendo dizer que nós salgamos o mundo com a palavra de Deus, pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus pelas pessoas. Lá em Atos
capítulo 1, verso 8, então, nós temos uma promessa para isso. Né? Lá Jesus diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, isto é ser sal, ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, né? Em casa, em toda a Judéia, né? Em casa, na igreja, Samaria, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e até os confins da terra, até o outro lado do mundo, sendo testemunhas de Jesus. Isso é evangelho. Aí, o apóstolo Pedro também vai dizer, vocês, porém, são geração eleita, está falando dos cristãos, né, dos discípulos de Jesus. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, todos os cristãos que são tudo isso são chamados, né? Ou eles são tudo isto para que proclamem as virtudes de Jesus, as virtudes do Filho de Deus. Mas além de sal, irmão, além de sal da terra, nós somos também luz do mundo. Não confunda as duas coisas. Uma coisa é o sal, outra coisa é luz. O sal salga, tempera. É a palavra de Deus, o evangelho sendo pregado para transformar a vida das pessoas. Mas agora Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Por quê? Porque as luzes da cidade vão denunciá-la. Se você imagina uma cidade no alto de um monte, à noite, não tem como não ver. É isso que Jesus está dizendo. Vocês são luz do mundo, vocês são para brilhar. Né? Não, vocês não podem se esconder, vocês não podem ficar escondidos. As pessoas têm que olhar e ver vocês, ou ver a sua luz. Assim como nós olhamos para os montes e nós vemos a luz da cidade. Não se pode esconder. Também o mundo, também as pessoas no mundo têm que olhar para o cristão e ver nele a luz que brilha, a luz de Jesus Cristo. Nós somos chamados para brilhar no mundo de escuridão. O mundo está em trevas, irmãos. É só você olhar para a nossa sociedade, para o que a sociedade ensina, para o que é certo no mundo, para o que é bom, o que é bonito no mundo. O mundo está em trevas. Nós fomos chamados como luz para iluminar, para brilhar nesse mundo em trevas. Como quando você entra dentro do seu quarto à noite, ele está em trevas, está tudo escuro. Então você aperta o interruptor, a luz, a lâmpada acende e acabaram-se as trevas. Entrou a luz. Assim nós devemos ser no mundo. Quando nós chegarmos, é a luz chegando. As pessoas têm que perceber isso. Portanto, devemos nos apresentar como verdadeiros cristãos. O que é isso? O cristão brilha, não é simplesmente porque ele chegou, porque nós somos, o nosso corpo é ser igualzinho ao corpo das outras pessoas. Não tem diferença nenhuma. Como que nós brilhamos no mundo de escuridão? É pelo nosso jeito de ser, o nosso caráter, as nossas maneiras, o nosso falar. Né?
É assim que o cristão brilha, é assim que o cristão é luz. O verdadeiro cristão. Nós não podemos, irmãos, mais, depois que conhecemos Jesus, depois que nos convertemos ao Senhor, dono das nossas almas, nós não podemos mais viver com os mesmos padrões que tínhamos antes de conhecer Jesus. Não dá. Conversão é isso, é deixar aquele padrão que tínhamos no mundo e assumirmos o padrão de Deus. Isso é conversão. Nós não podemos concordar em viver uma vida de egoísmo, que só pensa em si mesmo, a vida onde nós pensamos somente em levar vantagem, né? Não. Ter uma vida transformada pelo Espírito Santo implica viver de modo diferente, se esforçando para ter uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo, buscando ser santo, buscando santidade. A palavra de Deus nos ensina isso, nos exorta para isto: sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Buscai a santidade, busque a santidade com temor e tremor. 1 Tessalonicenses, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, é se esforçando para viver uma vida correta, em todos os sentidos. Na sociedade, no trabalho, na escola, em casa, na rua, denunciando o pecado. Nós não podemos julgar o pecador, mas nós temos o dever de denunciar o pecado. E mais do que isso, de resistir ao pecado. Deus espera isso de cada um de nós. Ele nos capacitou para isso. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do pecado. É interessante esse versículo que Jesus diz em Mateus 5,19. Jesus diz assim: aquele, pois, depois de ensinar uma série de coisas boas, coisas... depois de ensinar tanta coisa, Jesus diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, ou seja, aquilo que ele ensinou, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar. O que é observar? Não é olhar, não. Aquele, porém, que praticar, que os observar, de colocar em prática no dia a dia e ensinar a outros a fazer a mesma coisa, esse será considerado grande no reino dos céus. Palavras de Jesus, não são minhas. Eu não inventei essas palavras, está na Bíblia. Mateus 5,19, pode abrir sua Bíblia e conferir. Jesus disse que quem violar um dos seus mandamentos e assim ensinar, será considerado mínimo no reino de Deus. Aí nós chegamos no ponto de pegar uma palavra, a palavra violar, não é isso que ele diz? Nós não podemos violar os seus mandamentos, mas a palavra violar, ela quer dizer afrouxar, está no dicionário, afrouxar, descumprir ou desrespeitar, entre outras coisas, principalmente essas três palavras. Então, esse versículo de Mateus 5,19, onde Jesus diz: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que é dos menores, e assim, ou seja, ainda que seja o menor
dos seus mandamentos, a coisa mais simples que ele tem ensinado, e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. Mas nós podemos ler assim: aquele, pois, que afrouxar um desses mandamentos, aquele que afrouxar, sabe? Sabe que uma coisa frouxa, né? Tem máquinas que tem correias, né? Para fazer as roldanas girarem, né? E o motor, por exemplo, né? Ele gira porque existe o sistema de roldanas para girar ali o eixo do motor. Mas se essa correia estiver frouxa, o que acontece? O motor não funciona. Aquele equipamento não funciona. Então Jesus diz: aquele, pois, que afrouxar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Podemos dizer também que ele disse: aquele, pois, que descumprir, fica mais sério. Aquele que descumprir um desses mandamentos, ou seja, aquele que deixar de cumprir um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Nós podemos ler esse versículo de uma terceira forma: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos. Irmãos, não guardar o que Jesus ensinou é desrespeitar a Deus. Aquele que desrespeitar um desses mandamentos, posto que dos menores, ou seja, ainda que seja o menor dos mandamentos que Jesus ensinou, que Jesus mandou que fizéssemos, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo nos reinos dos céus. Por hoje, irmãos, nós ficamos aqui. No próximo estudo, nós daremos sequência a esse raciocínio. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abra o seu entendimento para entender tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? Que o Senhor te abençoe.